Oi pessoal, hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre 3 livros que estão bem na moda, falam sobre rotina, sobre sono e dar minha opinião sobre eles. O primeiro deles é o famoso O Milagre da Manhã, um livro um pouquinho mais antigo. O segundo é um livro mais atual, que é Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Eu já vi bastante gente postando nos stories que tá lendo ele, hein? E o terceiro, talvez o menos famoso deles, que é Por que Dormimos? Porque nós dormimos, tá? Então eu já li todos eles com uma visão bem crítica, né? Do que realmente é útil, o que ele traz de informação para agregar na nossa rotina de sono. Ou então, o que ele atrapalha, né? Quais são as ideias que não são tão legais da gente aplicar na nossa vida. Vamos falar sobre cada um deles? Vamos começar então pelo famoso e polêmico Milagre da Manhã. Cheio de anotações aqui, quem tá há mais tempo já deve ter me ouvido falar dele. E eu tenho vários poréns, várias ressalvas em relação a ele. Então ele diz que o Milagre da Manhã consiste em tu acordar bem cedo, por volta das 5 da manhã, e ter um ritual para iniciar teu dia. Então, um ritual onde tu vai fazer meditação, leitura, atividade física, planejar teu dia. E eu acho que isso é super válido, super interessante, né? Vai tornar o teu dia, sim, mais produtivo. Porém, o que eu não concordo e não é legal é que todo mundo precisa acordar às 5 da manhã para que essa produtividade realmente aconteça. Nós sabemos que as preferências do horário de dormir e acordar não são apenas uma questão de gosto pessoal. Isso vem com a gente de fábrica, vem na nossa genética. Nós chamamos isso de cronotipos. Então, algumas pessoas têm o cronotipo matutino, são aquelas que acordam super dispostas, animadas, vão para academia, a milhão, tá? No outro oposto, nós temos o cronotipo vespertino, são pessoas que sentem sono muito tarde e também vão precisar acordar mais tarde. Tem também o cronotipo intermediário, que é a maioria da população que fica no meio do caminho, nem tão cedo e nem tão tarde. Agora vamos pensar, imagina um vespertino acordando às 5 da manhã. Ele já foi dormir super tarde. Ele vai ter um dia produtivo? Provavelmente não. E isso vai gerar frustração, ansiedade, sensação de incapacidade, né? Então, cuidado. Vale a leitura, mas vê se é pra ti. O segundo livro, eu acabei de ler essa semana, é o Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Ele traz uma visão um pouquinho diferente, porque ele aborda a medicina ayurvédica, que é uma filosofia criada na Índia e que busca reequilibrar todo o sistema energético do nosso corpo. Então é uma visão um pouquinho diferente da medicina tradicional, tá? E ele estabelece um cronograma diário para que a gente tenha as atividades. Ele diz que o nosso corpo tem horários pré-programados para fazermos cada coisa. Para nos alimentar refeições mais pesadas, para fazer atividade física, para ser mais produtivo e que nós temos também horários definidos para dormir. E ele diz que seguindo esse cronograma, o nosso corpo vai fluir de uma forma mais fácil, que nós vamos ter mais facilidade em ser produtivos, em perder peso. Então eu acho que é interessante, sim, ele traz algumas coisas que a gente pode aplicar na nossa rotina. Para quem tem dificuldade em se organizar, acho que ele é interessante, vai trazer alguns pontos para refletir, sim. Ele fala também bastante sobre a higiene do sono, né? Sobre os hábitos da vida mesmo. Mas alguns pontos a considerar. Em alguns momentos ele defende o uso da melatonina como regulador da nossa rotina. Não é bem assim, a melatonina é um hormônio, não deve ser usado por conta, sem orientação médica e também não é um remédio para dormir melhor, tá? Segundo ponto, ele fala muito sobre a questão de alimentos inflamatórios, que a gente sabe hoje em dia que existe sim uma inflamação sistêmica, mas a gente não pode atribuir tudo isso a alimentos específicos, né? E sim uma alimentação equilibrada, com acompanhamento profissional. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção em relação a ele é que ele fala muito sobre a importância de praticar atividade física sempre pela manhã, né? Que ela nem precisa ser tão intensa, mas que o importante é que seja feita no início do dia. Nem todo mundo consegue na sua rotina colocar atividade física de manhã e pensando nesse lado pode acabar deixando de fazer. Então, o importante é adaptar, né? No fim do dia, o ideal é que não seja um exercício tão intenso, porque ele pode atrapalhar o teu sono, mas que ela seja realizada no horário que for possível para ti, tá? E o terceiro é esse que tá surrado
cansado já, coitado, de tanto que eu mexo nele, que é o Porquê Nós Dormimos. Eu já devo ter indicado esse livro para inúmeros pacientes e ele é incrível. É um livro que aborda de uma forma técnica, científica, como funciona o sono, né? Curiosidade sobre a regulação do nosso corpo, sobre os horários de dormir, sobre o impacto do jet lag, das viagens, da cafeína. Tudo isso baseado em ciência, tá? Porém, não é numa linguagem difícil, não. É numa linguagem bem fácil de entender e ele não precisa ser só para médicos. Eu super indico para quem tem curiosidade em saber mais, em aprender mais sobre o sono, ó, vai sem erro. Esse livro é incrível. E agora que tu chegou até aqui, me conta, já leu algum deles? E algum trouxe informações interessantes que tu conseguiu colocar na tua rotina e realmente melhorar a qualidade do teu sono? Ou então com os comentários, ficou a fim de ler algum? Me manda aí nos comentários que eu quero saber.